Então, o estômago é elemento terra. Aqui tá estômago e baço pâncreas. O movimento da terra. A terra tem um movimento estável. O que significa isso? Para que a gente usa essa informação? Então, por exemplo, doenças que estabilizaram, dores que estabilizaram, doenças crônicas, a gente fala que ela praticamente estabilizou num momento talvez ruim, mas estabilizou. Isso é um movimento que nos remete que é preciso trabalhar o movimento terra, e a terra é o ponto de estômago e baço pâncreas, tá? As cores amareladas, é uma cor de ocre, uma cor de tijolo, ela também nos dá dica no diagnóstico daquilo para a gente saber que a gente tem que trabalhar o estômago e o baço pâncreas. O próprio problema no estômago ou no baço pâncreas, é ele mesmo que a gente vai trabalhar, tá? Que mais? O sentimento, porque todos os elementos, o movimento, ele possui um movimento, que no caso da Terra é estável, ele possui uma cor, que no caso da Terra é uma cor amarelada, uma cor de ocre, ele possui um sentimento, que no caso da Terra é o pensamento, né? E quais são os desequilíbrios do pensamento? Pensar demais é desequilíbrio. Pensar de menos é desequilíbrio. Pensar simplesmente é uma necessidade humana, é necessário, mas os desequilíbrios estão em pensar demais ou pensar de menos. O pensar demais a gente chama de obsessão, de preocupação excessiva, de pensamentos repetitivos, porque a gente não tem uma preocupação, um pensamento criativo, que toda hora a gente está, em todo momento a gente está pensando uma coisa diferente. Não, se a gente implica de se preocupar com o filho, estou preocupado com o filho, preocupado com o filho, preocupado com o filho. Se a gente implica que está preocupado com as contas, eu estou preocupado com a conta, estou preocupado com a conta, preocupado com a conta. Então, são pensamentos repetitivos. Isso que acontece no pensar demais da Terra. Por isso que a gente chama de obsessão. Pode dar outros nomes, eu dou esse nome para guiar vocês, tá? Que se a pessoa está num sentimento de obsessão, de pensamentos repetitivos, de preocupação, a gente precisa trabalhar estômago e baço pâncreas. E pensar de menos, esse desequilíbrio, é o mesmo ponto que a gente vai equilibrar, o estômago e o baço pâncreas. Só que o pensar de menos a gente chama de desligado. Ele está incapaz de pensar. Então, vai chegar o vestibular e ele não pensa. Estão acontecendo coisas importantes com o filho e ele não pensa. Ele está incapaz de pensar. Então, a gente chama isso de uma pessoa desligada. E isso é um desequilíbrio do elemento terra, que envolve o sentimento pensar de menos. Aqui também tem um sabor, é um sabor doce, né? Então, a pessoa que tem muito desejo por sabor doce, tem que equilibrar esse ponto, que é estômago e baço pâncreas, porque está em desequilíbrio em relação ao sabor doce. Ou a pessoa tem nojo de sabor doce, não consegue nem pensar no sabor doce, também tem que equilibrar o estômago e baço pâncreas, que é o elemento terra, porque tem um desequilíbrio no sabor doce. Então, em uma das características do elemento terra, nos leva a descobrir que ele precisa ser trabalhado.